A guerra é muito mais complexa do que pensamos. Na sociedade moderna, a guerra de informação e a guerra psicológica tornaram-se mais importantes do que nunca. A coleta de informações usando drones ou a guerra psicológica através das mídias sociais estão ocorrendo ativamente, mostrando um novo aspecto da guerra que vai além do simples conflito armado. Hoje vamos falar profundamente sobre o fenômeno psicológico que move esta guerra e a economia, ou seja, o efeito bandwagon. O efeito bandwagon refere-se ao fenômeno psicológico em que as pessoas agem com a mentalidade de eu também faço, porque os outros estão fazendo. Por exemplo, comprar produtos populares ou seguir tendências são exemplos disso. Seguir tendências é um exemplo disso. Esse fenômeno tem um impacto poderoso não apenas na vida cotidiana, mas também na guerra e na economia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram atores famosos e políticos para estimular o I war patriotismo bonds do today povo and let e freedom promover a ring. venda de títulos de guerra. Usaram atores famosos e políticos para estimular o This patriotismo do is a povo. representative example utilizing mass Estimularam o psychology, patriotismo do povo. demonstrating how the Como bandwagon resultado, effect houve um contributed to aumento war funding. surpreendente de mais de 80% nas vendas de títulos de guerra. Este é um exemplo representativo de como a psicologia das massas foi utilizada, mostrando como o efeito bandwagon contribuiu para o financiamento da guerra. A guerra maximiza a psicologia das massas. Durante a guerra, as pessoas tendem a seguir coletivamente certas ações com base nas informações obtidas através dos meios de comunicação. Por exemplo, o aumento repentino na compra de títulos de guerra ou o crescimento rápido de certas indústrias são exemplos representativos. O crescimento rápido de certas indústrias é um exemplo representativo. O aumento acentuado dos preços dos recursos essenciais durante a guerra é um dos efeitos econômicos relacionados. Durante a guerra, indústrias relacionadas à defesa, como a indústria básica do aço, inevitavelmente crescem rapidamente. Este é um exemplo que mostra como o efeito bandwagon atua na economia de guerra. Um exemplo específico é o efeito bandwagon durante a Segunda Guerra Mundial. O governo utilizou a psicologia das massas para arrecadar fundos. Os pôsteres, anúncios de rádio e clipes de filmes usados na época tiveram um forte impacto na psicologia das massas. Em particular, a campanha de compra de títulos de guerra, conhecida como Canção das Sereias, estimulou habilmente a psicologia das massas. Esta campanha incutiu na população a percepção de que todos estão participando, induzindo o comportamento das pessoas. Esses métodos ainda são válidos hoje e estão evoluindo ainda mais na forma de uma combinação de guerra de informação e guerra psicológica. O efeito bandwagon continua na guerra moderna, e as mídias sociais e a guerra de informação amplificam o efeito bandwagon. Na guerra Rússia-Ucrânia, a disseminação de informações falsas nas mídias sociais provocou uma reação social. Este é um exemplo que mostra a importância da guerra de informação na guerra moderna. Informações falsas confundem o público e manipulam suas emoções para agir em uma direção específica. Isso mostra como o efeito bandwagon é usado como uma nova arma na guerra. O efeito bandwagon não afeta apenas a guerra, mas também os hábitos de consumo individuais. O efeito café-latte ou o efeito Diderot são fenômenos psicológicos que mostram como os hábitos de consumo individuais As pessoas tendem a descartar o modelo anterior e comprar o novo quando um novo modelo de smartphone é lançado. Isso sugere que as pessoas têm a tendência de alinhar suas escolhas com as do grupo. O efeito café-latte é o fenômeno em que pequenas despesas se acumulam em grandes despesas. O efeito Diderot é a psicologia de comprar novos itens para combinar com o item adquirido. Esses padrões de consumo acabam reduzindo nossa margem econômica e promovendo o consumo desnecessário. A psicologia econômica desempenha um papel importante em explicar esses fenômenos.
As empresas usam o efeito bandwagon para estimular a psicologia das massas. A estratégia de publicidade em grandes eventos esportivos é um exemplo representativo. Por exemplo, ao analisar o comportamento do consumidor após o lançamento de novos produtos da Apple, pode-se ver como o efeito bandwagon atua. Como podemos evitar ser arrastados pelo efeito bandwagon? É importante manter um pensamento independente na tomada de decisões pessoais. É necessário coletar informações suficientes e ter um pensamento crítico antes de comprar. Existem métodos específicos para evitar o efeito café latte ou o efeito Diderot. Por exemplo, escrever um diário de consumo para analisar seus padrões de consumo é uma boa maneira. Isso ajuda a entender melhor seus hábitos de consumo e a reduzir o consumo desnecessário. No futuro, como o efeito bandwagon afetará a guerra e a economia? Vamos prever como o desenvolvimento de novas tecnologias e guerra de informação mudará esse efeito. Espera-se uma mudança social com o surgimento de estratégias de informação personalizadas usando inteligência artificial. Por exemplo, os resultados mais recentes da pesquisa sobre guerra psicológica usando IA prenunciam essa mudança. A IA analisa os padrões de comportamento das pessoas, possibilitando uma guerra psicológica mais sofisticada. Isso sugere em que direção o efeito bandwagon se desenvolverá no futuro. Concluindo, o efeito bandwagon é um fenômeno psicológico importante que tem um grande impacto na guerra e na economia. Esse efeito afeta tanto o indivíduo quanto a sociedade, e é importante entender seu papel na guerra e na economia. Também é necessário que o indivíduo entenda melhor suas escolhas e encontre maneiras de reduzir a influência do grupo. Fazendo isso, podemos tomar decisões melhores.